Amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia a todos. Ainda em pés, enquanto as crianças saem, Eclesiastes no capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 2. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão nos acompanhando também de tantos lugares e distintos lugares, que Deus os abençoe. Que seja esse o dia que o Senhor possa falar conosco com poder e com liberdade. Amém? Eclesiastes 1, verso 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O que nós pedimos é que ela fale conosco. Temos tantos motivos pelos quais nós saímos da nossa casa e nos encontramos aqui hoje. Mas a razão é uma só, é a Tua presença. Se nós nos encontrássemos aqui e o Senhor não estivesse aqui, seria mais um ajuntamento, seria mais um tempo perdido. Mas nós cremos que o Senhor está aqui, o Senhor já se moveu no meio do louvor. Eu creio que milagres já aconteceram, coisas novas já começaram a acontecer, e eu creio que a Tua palavra vem agora, Senhor, para podar-nos, para limpar-nos, para fazer com que realmente, Senhor, nós possamos enxergar cada vez mais a Tua glória em nós e vivermos para a Tua glória. Fala conosco, que a Tua palavra, Senhor, acerte, Senhor, os nossos corações e traga a transformação, Senhor, que é necessária. Oramos no nosso nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Amém. Nosso pastor no Brasil, o pastor Pimentel, já falecido há um bom tempo e foi nosso pastor por muito tempo. Mas ele tinha algo que era bastante interessante, uma expressão que ele usava. Ele falava: olha, nem todo pobre pode ficar rico e nem todo rico pode ficar pobre. Ele falava isso baseado no coração. São extremos. E Deus conhece o coração. Ele sabe que tem pobre que tem que morrer pobre. Porque se ganhar um chinelo de dedo novo, desvia. Ele sabe que tem rico que, se perder nem que seja 1/100º do seu dinheiro, também se desvia, porque o coração está no lugar errado. Que o nosso bom Deus nessa manhã fale conosco e o nosso coração esteja no lugar certo, em vivermos para a glória do Senhor Jesus. O pensador que começa a sua caminhada como rei, recebendo de Deus sabedoria, Salomão, ele começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência. E quase ao final de uma vida muito rápida, de uma vida muito intensa, porque foi um homem que não teve limites para aquilo que seus olhos enxergavam ou para aquilo que seu coração desejava, ele escreve esse texto como se estivesse resumindo tudo na vida. Tudo é vaidade. Um homem que experimentou de tudo, que fez daquilo que imaginava, mas ele chega no final e diz: tudo é vaidade. Conquistou fama e sucesso, ele empreendeu obras magníficas, plantou árvores, casou e constituiu famílias. Ele galgou uma posição tão alta, financeiramente falando, que nunca haverá ninguém parecido com ele. Essas palavras estão registradas na Bíblia. O problema da sua vida foi que, apesar de ter feito e pedido certo a Deus, quando Deus lhe deu a oportunidade de dizer o que você quer, ele disse: eu quero sabedoria. Ele pediu o certo. Mas pessoas, às vezes, com o certo, conseguem fazer tudo errado. E esse homem cresceu muito, fez tantas coisas, e no final da sua vida é um verdadeiro desastre. Ele pediu o certo a Deus e o empregou de uma forma centralizada. É para mim. O que eu consegui, o que eu alcancei, em primeiro lugar, eu que tenho que usufruir. E com isso, na vida do pensador, fica uma sombra muito densa do que a fama pode fazer na vida de alguém. Nós vivemos em uma época bastante interessante. Você não precisa se esforçar, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser um bom cantor, um bom músico, você não precisa nem ser um bom médico. Na verdade, você não precisa ser nada
para que a multidão te reconheça e em poucos segundos você se torne famoso. Há uma aceleração desenfreada hoje em dia em compartilhar coisas ruins. Eu tenho certeza que essa semana você ficou até nervoso com o teu celular de tantas mensagens inúteis, tantos vídeos que não falam nada, tantas coisas que só enchem, ocupam espaço. As pessoas compartilham tudo que vem, pensando que é maravilhoso, mas tem muita coisa que não vale para nada. E por causa desse compartilhamento e desse grande participar das coisas com todos, fazem com que muitos saiam do anonimato e de noite durmam sendo famosos. A questão da fama é como nós encaramos o peso do sucesso ou do fracasso reconhecido. O que fazemos com o reconhecimento? Fama é um assunto bastante comum na Bíblia. Pensem no futuro rei Davi. Criaram um fã-clube para esse homem. Fizeram uma musiquinha para ele, dizendo: Davi matou aos milhares e Saul. Davi é o cara. Todos começavam a cantar e se comover por Davi. E ainda que ele não fosse o rei que tinha uma posição mais elevada que todos, deixou o seu coração ser cheio de inveja. E pela inveja, com a fama, a vida de Davi se tornou, nada mais do que dias de perseguição e fuga. Essa música trouxe problemas para ele. Ele passou a ser perseguido pelo rei Saul. Pensem em Salomão e Ezequias, reis maravilhosos, que receberam visitas para conhecer a grandeza do seu reino. A sua fama tinha ultrapassado os limites da sua terra. Pensem também que o rei Uzias empreendeu grandiosas coisas a ponto da sua fama ter ultrapassado nações. A Bíblia fala que o seu nome voou por todos os lugares. Semana passada, o pastor Jonadab falou sobre a igreja de Laodiceia, que também tinha uma fama de ser rica, mas na verdade o que ela era? Morna. A fama não era boa. A mulher samaritana, que o nosso bom Jesus teve um tempo para conversar com ela, enquanto os homens passavam e só de olhar já sabiam da fama. Mas o meu Jesus, ele para porque ele não vê o que está por fora, ele vê o que está dentro. E quando ele observa, ele vê a necessidade, ele diz: vale a pena eu investir meu tempo, para que dessa vida que toma água, que passa, venha tomar uma água que jorre para a vida eterna. A reputação era péssima, a fama acompanhava. Vamos pensar em Zaqueu, gente, um cobrador de impostos. As pessoas, eu creio que pagavam como queriam, mas ainda a conversa da noite em casa, sem dúvida, era o Zaqueu. Nas esquinas da cidade, em todos os lugares. Olha, é um cobrador de imposto injusto. Esse homem realmente não vale aquilo que come. Pensem que existia uma fama, existia algo que falavam sobre ele. Enfim, a Bíblia está cheia de referências à fama. E da mesma forma a igreja. Se você nunca pensou nisso, eu quero que você saia daqui sabendo que você é famoso. Para alguém você é importante. Para alguém você está sendo um bom ou um mau exemplo. A igreja reflete muito bem com relação à Bíblia. Porque nós podemos olhar na igreja hoje que a igreja moderna está cheia de homens e mulheres que são famosos. Nós vemos presidentes, doutores, cientistas, mestres, profissionais das mais diversas áreas, que de repente são colocados nas luzes por causa daquilo que atingiram durante os anos de trabalho. Somos famosos, meus irmãos. Os nossos passos são contados por Deus todos os dias. A nossa contagem, Ele sabe, e nessa contagem Ele sabe a nossa fama e o que estamos fazendo com ela. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. Ele sabe tudo aquilo que somos, aquilo que fazemos. Seus olhos são como chama de fogo, então não adianta a gente colocar um bom perfume no domingo, uma boa maquiagem, a melhor roupa, e vir para casa mostrando que está tudo bem, sendo que o que Deus olha não é o exterior, o que Deus olha é o coração. A verdade é que nós somos famosos, gente, e quem nos observa é Deus. Vocês já pensaram que 24 horas por dia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Soberano, Ele está com seus olhos postos sobre a sua vida. Você já imaginou como os teus passos têm um significado maiores do que aquilo que você imagina?
Você já imaginou como é tão maravilhoso a gente saber que nos altos céus tem um Deus que não mede distância para nos olhar aqui na terra? A verdade é que os nossos passos são contados por eles, e nessa contagem Ele sabe que é a nossa fama, sabe o que nós fazemos com esses passos. A verdade é que a igreja tem fama de homens e mulheres honestos. E pensando nessa palavra essa madrugada, eu fiquei pensando justamente nessa questão de homens e mulheres honestos. Eu me recordei de uma época ainda pequeno, que eu fui no supermercado, aqueles mercados de vila, e de repente o segurança estava segurando uma senhora, e já veio mais gente, e criou uma confusão tão grande, e o rapaz dizendo que ela tinha roubado, colocado alguma coisa na sua bolsa. E nisso chega o dono do mercado, e o dono do mercado olha para ver a confusão, e chega: o que está acontecendo? E o segurança fala: essa senhora está roubando. Ele falou: é impossível. É impossível. E todos pararam, eu também, fiquei só olhando o que o dono estava fazendo. Ele falou: essa senhora é crente. Você não está vendo o jeito que ela se veste? Olha o cabelo dessa senhora. Na época, vestidos longos, cabelo comprido, era o referencial de ser crente. Mas ele fala: é impossível que um crente roube. A senhora roubou? E ela disse: não. Também é impossível que um crente minta? Minha senhora, nos perdoe pela vergonha, pegue tudo que a senhora quiser e vá para sua casa. Eu acompanhei essa senhora passando pelas fileiras do mercado, pegando tudo o que precisava, glorificando o nome de Deus. Porque Deus tinha dado a provisão através de um erro. A nossa fama vai longe. Porque hoje em dia, será que consegue nos olhar e saber que nós somos crentes? Consegue nos olhar e dizer assim: não, a honestidade mora nesse lugar. A sinceridade está nos lábios dele, não se aparta de forma alguma. Será que essa é a fama que nós, como igreja, temos no dia de hoje? Quando dizem assim, entre o bem e o mal, vamos escutar o que a igreja tem para dizer, porque a igreja não tem oscilação. O que ela fala em nome de Deus, e Deus é justo. Nós temos fama de sermos trabalhadores. E eu me nego a pensar que as vans que estão indo para o trabalho às 7 da manhã, atrapalhando o trânsito a 10 por hora, seja de um crente que está ganhando por hora. Eu me nego. Nós temos fama de sermos pontuais. O que passa disso é procedência maligna. Talvez o atraso nada mais seja do que a soma da preguiça com a falta de vontade, né? Carregada com o peso do inimigo dizendo: não vá, não vá. Mas os crentes têm fama de ser pontuais. De ser pontuais. Muito mais do que isso, a nossa palavra tem peso. O nosso sim é sim, o nosso não é não. E não tem oscilação, mesmo que a gente tenha perca. Se você deu o preço e depois você quer aumentar, seja sincero. Deus multiplica o pouco. É melhor o pouco com justiça do que um fardo cheio de injustiça. Nós temos fama de sermos modestos e generosos. O mundo tem que perder para nós. Nós temos fama de sermos respeitadores. E não é somente na propriedade do alheio, mas é também com a vida do alheio. Respeitadores como vestimos, como comemos. A Bíblia fala que se a gente for fazer alguma coisa que vai trazer escândalo, é melhor a gente deixar de lado. E isso é ser respeitador. Enfim, nós temos fama. E o que estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com a fama que é nossa? Estamos glorificando o nome de Deus ou simplesmente aceitando que é um mérito nosso? Que nada mais é do que fruto de uma boa educação. Resultado de exemplos maravilhosos que tivemos com pais, com avós, com a família. E querendo dizer para o mundo que o que vale realmente é o que a nossa família é. A nossa família é exemplar. Mas deixa eu falar para vocês, todas as vezes que a gente olha para o lado para ter uma referência, ou melhor, para ter um exemplo, nós estamos perdendo. Que nós temos que olhar para cima para termos uma referência. Nós devemos seguir os passos de Jesus. A ponto de que quando nós estivermos seguindo os passos dele, nós possamos falar o que Paulo disse: olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Façam o que eu faço. Mas eu já vi crentes falando assim: olha, não façam o que eu faço. E ninguém melhor do que você para saber como que está a sua vida.
Independente do nosso círculo de influência, para alguém ou para alguns, você é famoso. Mas famoso para quê? Famoso pelas discussões ou pelos argumentos? Famoso porque você é uma pessoa irreconciliável. Famoso porque você não aceita conselhos. Ou será que você é famoso porque em você a luz de Cristo está brilhando? A quem você dedica os frutos da sua fama? Ao seu orgulho ou humildemente a Deus que te dá a vida? Pensem comigo, meus irmãos, em um rapaz de 16 anos de idade, que escuta um sermão muito duro, mas nesse sermão ele aceita Jesus. O pregador chega para ele e fala assim: olha, você parece um miserável. E esse menino de 16 anos escuta isso e leva um choque. Porque na verdade o Espírito estava falando com ele dizendo assim: você é um miserável. Porque ele pensava que com as suas mãos ele poderia ganhar o mundo. Mas nessa mensagem ele entendeu que você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Esse menino recebe uma pregação tão dura, mas ele aceita essa palavra dizendo: eu sou um miserável, mas eu sei quem pode mudar a minha vida. Pensa que com 16 anos de idade ele entrega a sua vida nesse apelo. E desse apelo ele resolve se dedicar a Deus nas madrugadas, porque ele trabalhava muito. E nas madrugadas ele buscava a Deus e começou a buscar a Deus com uma intensidade que já na primeira semana ele começa a ser um pregador, começa a ministrar a palavra de Deus. Com pouco tempo estava ministrando 13 vezes por semana. Para aqueles que dizem que Deus não é inspiração, eu te provo completamente ao contrário. Porque vale mais uma madrugada na presença ouvindo a voz do Senhor do que ficar buscando nos outros inspiração para falar qualquer coisa. Ele continua sendo inspiração. Esse menino chega a pregar para 23 mil pessoas sem microfone. Pensem no pulmão que Deus estava dando para esse rapaz. A sua teologia era pura e sem influência composta por uma Bíblia, sem influência, ela era composta por Bíblia, por jejum e por oração. E através dessa Bíblia, do jejum e da oração, ele influenciou milhares de teólogos. Ainda vivo, ele já tinha publicado mais de 18 milhões de palavras, e a sua vida foi muito curta. E além de ter publicado mais de 18 milhões de palavras, ele chegou a vender 56 milhões de cópias dos seus sermões, que era o que sustentava o seu ministério. No final da sua vida, depois de todo esse sucesso, a única coisa que ele pôde dizer foi isso: seja Deus exaltado em toda a palavra de verdade que ele confiou a mim. Porque ele é a soma e a substância de tudo. Ou seja, a fama para mim não importa, o que importa é a glória dele. Eu vivo para que ele seja glorificado. Esse jovem era Spurgeon, o príncipe dos pregadores. O mesmo que disse uma frase notável: quando a destruição passa pela terra, ela deixa sua sombra em forma de orgulho. E quando a honra visita a casa de um homem, ela deixa a sua sombra e ela vem em forma de humildade. Essa questão de fama e orgulho, ela tem estado na minha cabeça já há alguns dias. Falei aquelas 2 semanas sobre Uzias, mas dentro de uma das mensagens que eu estava escutando, ou tentando escutar esses dias, eu escutei um pregador muito famoso, um hispano muito famoso. Mas esse homem fala assim: a glória é para Deus, mas a fama é para nós. Eu não consegui terminar a mensagem, porque eu penso que tudo que nós temos, que nós somos, como nós cantamos, é dele, para ele. Jesus era aquela pessoa que ministrava com compaixão, e todas as vezes que tentavam elevá-lo, ele dava um jeito de sair sem que o vissem. Ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia para quem ele estava fazendo. Ele estava em nome de Deus pregando o seu reino e dizendo: ainda tem muitos que serão alcançados. Então a mensagem não pode ser transformada, tem que ser simples, pura, tem que ser transformadora. Há um comercial em uma estação gospel, e esse comercial está passando por muitas vezes por dia, e todas as vezes que eu vou de um lugar para outro, está sendo comum escutar esse comercial. E nas entrelinhas desse comercial, a gente consegue ver a sombra do orgulho.
um homem com uma voz muito potente, ele diz assim, se apresenta dizendo o seu nome, ele fala assim: eu entrei na galeria dos famosos do futebol americano, fui um dos melhores quarterbacks, e agora eu te convido a conhecer a concessionária que eu edifiquei aqui nessa cidade. Tão cheio de si que ele não entende que se o nosso Deus chegar e falar, todas as coisas acabam em um segundo. Declarações como essa me fizeram pensar em produzir e vender 2 moedas. Já que o mercado aceita de tudo, eu pensei em fazer 2 moedas esses dias. Uma moeda onde a cara representa a fama ou o reconhecimento. E a coroa representa o orgulho. Tem muita gente que pagaria para ter essa moeda no bolso. Uma segunda moeda que representa a fama e o reconhecimento. E a coroa, a humildade. Qual você compraria? Qual você está comprando? O que você tem colocado no seu bolso? O que você tem colocado na sua vida? A raiz hebraica da palavra orgulho, ela aparece 23 vezes no Antigo Testamento, referindo-se à arrogância, pessimismo, insensibilidade pela necessidade dos outros. Orgulho tem sido uma conduta que leva à queda e à destruição. Exemplifica a dureza do coração, a busca da satisfação pessoal. A verdade é que o orgulho só causa desgraça, decepção, diminui os outros e eleva demasiadamente uma só pessoa. No Novo Testamento, a comparação é praticamente a mesma. Aparece como pessoas inchadas, arrogantes. Mas para ficar bem claro para nós hoje, orgulho é quando as pessoas apontam para elas mesmas, ao invés de apontar para a confiança, a vida e o poder que só se encontra em Deus. É quando a pessoa quer trazer para si mesmo o resultado de toda a sua vida, de todas as coisas que ela tem feito. Então você não precisa ter muito para ser orgulhoso. Muito pelo contrário, você pode não ter nada. Você pode não ter nada e ser orgulhoso. Orgulho é um pecado perigoso porque nos colocamos na posição onde Deus deveria estar. Se tem algo que deveria ser centrado nos nossos corações, é Deus. Tudo por Ele, para Ele e por Ele. Nós focamos a nós mesmos ao invés de Deus. Mas eu trouxe um conselho do dia para todos nós. Eu creio que esse é o conselho para mim desse dia. Nós precisamos correr do orgulho e colocar o nosso foco em Deus. Uma vez mais, olharmos para o alto e saber de onde vêm todas as coisas. 4 definições de orgulho. E aqui eu termino. O orgulho é se elogiar ao invés de dar glórias a Deus. Gálatas 6,3 fala assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O pecado do auto-reconhecimento é ter uma opinião inflada das habilidades que foram recebidas por Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Deus. E a glória deve voltar a Ele. A Ele. Nós agimos como se fôssemos crianças, às vezes, que montam um quebra-cabeça que foi feito pelo pai, e daí a gente pensa, olha como eu sou bom. Sendo que bom foi o pai que fez o quebra-cabeça. O pecado do auto-reconhecimento é nós deixarmos com que as habilidades que Ele confiou a nós pareçam que nós mesmos a tenhamos alcançado de qualquer forma.
talento, meus irmãos, ele é dado por Deus. Portanto, seja humilde. E aquilo que Ele te confiou nas tuas mãos para fazer, faça. Porque disso Ele vai te cobrar. Fama, ela é dada pelo homem. E se você a receber, seja agradecido. Mas deixa eu te lembrar que os grandes heróis de ontem foram sobrepassados no dia de hoje. As grandes conquistas estão aí não para dizer que são os melhores, é para que alguém melhor levante e diga, olha, eu quebrei o seu recorde. Não existe ninguém que seja perfeito ou que alcance um lugar que diga, ninguém me supera. Deus está acima de todas as coisas. Então o talento que Ele te deu, você deve ser humilde o suficiente para usar e render a Ele glória e louvor em todo o tempo. Precisamos ser humildes com o talento, agradecidos com a fama, mas nós devemos fugir da exaltação e do orgulho, porque exaltação e orgulho são ferramentas que o diabo está usando para fazer com que muitas pessoas se percam. Dons espirituais são dados por Deus, meus irmãos, e eles devem ser usados para a manifestação das boas novas de Cristo Jesus e para a edificação da igreja. Deus deve ser usado, deve ser adorado pelas nossas habilidades e dedicação ao trabalho no seu reino. Ou seja, nada se refere ao que eu faço, mas sim ao que Ele faz, ao que Ele já fez. E se Ele te confiou dons, talentos, habilidades, use para a glória do seu santo nome. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós vemos nas páginas que as maiores situações que aconteceram através de anônimos. Pessoas que os seus nomes não são citados, mas o seu Deus é lembrado em todo o tempo. E eu creio que Deus pode levantar uma igreja dessa forma, onde os dons e talentos sejam levados para a glória do Senhor Jesus em todo o tempo. Segundo ponto, orgulho nada mais é do que falar ao invés de ouvir. O pecado da necessidade de atenção é quando uma pessoa é mais apta a comunicar suas agendas pessoais, seus pensamentos, seus pontos de vista, ao invés de focar na necessidade dos outros. As pessoas hoje em dia parecem muito mais televisão que só fala, mas que não têm ouvidos para ouvir. E se tem uma necessidade hoje em dia é de ouvir. Como tem pessoas que precisam ser escutadas nesses dias. E aí que ao invés de falar, nós precisamos ouvir. E como pastor eu digo sem dúvida para vocês que as pessoas gostam muito de falar e quase nada de ouvir. Mas alguém já disse que nós deveríamos estar menos preocupados com o que falamos e mais preocupados com o porquê falamos. É a razão, é aquilo que está, que move, que na verdade precisa ser colocado para fora, e não conversas superficiais. Então nós precisamos ouvir. E isso é algo que o orgulhoso não consegue. Ouvir. O orgulhoso fala mais alto que todo mundo. E nunca curva seu ouvido para escutar. Mas é interessante que a Bíblia fala que na multidão de conselhos mora a sabedoria. Então eu creio que nós precisamos voltar a receber conselhos e conselhos bons. Orgulho. E o problema do orgulho, em terceiro lugar, é sempre estar certo. Você já viu algum orgulhoso pedir perdão? Quando aceitamos o ato de desejar estar certo, ao invés de fazer o que Deus diz que é certo, nós estamos com um coração orgulhoso, centrado em nós mesmos. A minha opinião é o que vale. Então eu fecho a minha cara, eu dou o meu recado já quando eu entro.
Não estou aberto para receber conselho, não estou aberto para discutir, é isso que vale. Pecado da autojustificação. Eu tenho orado nesses dias. Se tem uma pessoa que é feliz em ser pastor e ser pastor dessa igreja, agora sou eu. Mas tem palavras que seria maravilhoso a gente trazer no grupo de ensino na sexta-feira, mas vocês não vêm. Aí a gente pega vocês no domingo. Porque aquele que não vem manda recado, diz assim, eu vou assistir de casa hoje, pastor. Vou assistir de casa. Então você pega em casa também. E não é recado, é palavra. Eu tenho pensado nesses dias que um dos maiores motivos de termos tantas religiões no mundo é o orgulho. De homens que se apoiam em uma ideia e dizem, é isso que é a verdade. A verdade é uma só. Jesus Cristo é o caminho. E Ele é o único que leva para o céu. Mas homens se apegam na vírgula e por isso formam as suas religiões e acham os seus adeptos e bombardeiam mentes. E, sinceramente, meus irmãos, o céu vai ser um lugar de surpresa. Porque tem muitos que nós pensamos que vão estar lá e não vão. E tem muitos que nós pensamos que não vão estar lá e vão estar lá. Mas essa questão de pessoas não estarem flexíveis ou abertas para que possam ter mais de um pensamento, ou entender a possibilidade de estarem errados, isso é muito difícil. Anos atrás, um grande escritor do Brasil deu um seminário aqui, eu participei do seminário, muito bom o seminário, escritor em vários idiomas, e no final, eu não quis fazer a pergunta no meio de todos, mas eu, em separado, eu perguntei para ele. Falei, teve alguma coisa que o senhor escreveu, que depois o senhor repensou, orando mais, talvez estudando mais, o senhor chegou à conclusão que o senhor estava errado? Eu vou falar para vocês que a cara quase me fulminou, a resposta então foi pior ainda. Com tantos livros escritos, o irmão pensa que existe a possibilidade de eu ter escrito alguma coisa errada. Eu falei, pode ser. O senhor é humano como eu. Mas não me respondeu, a resposta foi essa, a conversa acabou muito curta. Mas pensem comigo que tem livros que nós temos na prateleira hoje que a gente já não lê. Não porque foram alterados, mas porque entraram outros livros e com mais argumentos que fazem com que a ideia seja boa, mas quando ela é trabalhada, tem coisas que a gente precisa estar aberto para receber as mudanças. Mas o orgulhoso não gosta disso. O orgulhoso pensa que ele sempre precisa vencer o argumento, a qualquer custo. Mesmo que relacionamentos tenham que ser quebrados, rompidos. E se isso acontece com você, então tem algo errado. Ser politicamente correto coloca a nossa vida em risco e bloqueia o conhecimento. Para que nós estejamos certos, nós precisamos de um filtro muito grande. E o filtro tem que ser esse sempre. A palavra de Deus. A edificação do cristão. E a manifestação da justiça de Deus. Se não passar por esse fruto, por esse filtro, nada mais é do que pensamento próprio. Nós precisamos estar abertos, meus irmãos, e entender que nós podemos estar errados. E com humildade receber correção. Eu amava o irmão Levi, o pai do irmão André. O irmão Levi era uma bênção, gente. Tinha conversas assim, tremendas com esse homem. Mas um dia ele me chamou a atenção em um negócio tão pequeno, gente, mas foi tão marcante para mim, pelo cuidado dele comigo. Pastor, o senhor está usando uma expressão que não existe. Como assim, irmão Levi? Aleluias. O que significa aleluia, meu filho? Louvemos ao Senhor. Ele falou, pois é, já está no plural. Como que se fala aleluias?
Levi, muito obrigado. O senhor me corrigiu de uma forma muito boa. Se fosse orgulhoso, eu tinha saído de lá aleluiando, irmão Levi. Mas a verdade é que toda correção é boa. Toda correção serve para que a gente seja melhorado. E não me lembro de uma conversa que eu tive com o irmão Levi, que ele não viesse, olha, eu estou lendo esse livro, é bom para isso, leia esse livro, trazia livros para mim. Muitas, o irmão Levi não tinha tempo para jogar fora, o irmão Levi era aquela pessoa séria, certa, fantástico, maravilhoso testemunho desse irmão. Traz saudades. Mas é bom, meus irmãos, que Deus levante isso aqui dentro da casa. Pessoas que tenham a palavra com um peso tão grande, que você não precise ficar procurando ninguém para saber se é ou não é. Que você não precise ficar pegando mensagens no YouTube, em tantos lugares, de pessoas que você não conhece, não sabe o testemunho, conselheiros familiares que a família está arrebentada, pessoas que querem ensinar tudo e a todos, mas que não têm coragem de sentar para aprender. Algo que eu não deixei ser roubado da minha vida, e eu amo isso, é porque todos os domingos ou finais de semanas que eu não tenho compromisso de pregar, eu tenho o compromisso de me assentar. E não só aqui, mas eu me assento nas igrejas dos pastores na cidade. E me assento porque eu gosto de ouvir a voz de Deus. E eu sei que, olha, por mais simples que seja a pessoa que se levante, mas se levantar em nome do Senhor, tem algo bom para trazer para as nossas vidas. O orgulhoso não consegue ver isso. Ele tem a sua seleção, eu só escuto quem eu gosto. Mas o orgulhoso tem que quebrar as pernas. Porque um dia vai chegar que pessoas vão se levantar e vão dizer, você eu também não escuto. Quarto problema do orgulho é que o orgulho faz você pensar que você sempre é vitorioso. Mas deixa eu te lembrar que a vitória é do Senhor. E que às vezes a vitória do Senhor se manifesta na perca de uma batalha. Mas eu nunca vi o meu Deus perder a guerra. Batalha ele já permitiu algumas. Davi que o diga. Os reis que falem sobre isso. De estar em situações dizendo que está tudo perdido, mas quando está tudo perdido e chega a Deus, está tudo mudado. O orgulhoso pensa que sempre é vitorioso. E um homem orgulhoso que sempre tem que olhar para baixo para ver as pessoas e as coisas. Ele nunca vai conseguir ver a beleza que vem do alto. Eu elevo os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O socorro vem de cima. O salmista disse, a vitória pertence ao Senhor. E com isso eu entendo que Deus merece o crédito pela vitória. Porque é só Ele que sabe como lidar com a fama. Porque não tem nada que nós possamos falar do nosso Deus que não seja verdade. Não existe um Deus como o nosso. Não existe uma palavra no nosso vocabulário que Ele diga assim, não, eu não mereço. Não cabe em mim. Não, o nosso Deus ele está acima de todas as coisas, então Ele sabe como lidar com a fama. E eu sei que eu estou falando com a igreja do Senhor hoje, e que nós estamos passando por dias em que a nossa fama está sendo espalhada. Mas deixa eu te lembrar que a fama que está sendo espalhada não é da igreja Torre Forte, não é do pastor Maurício, não é do pastor Jurandir, não. A fama que está sendo espalhada é do reino do Senhor. Então a minha pergunta é, fama para quê? O que você está fazendo com a fama que você está tendo? O que você está fazendo com aquilo que Deus está confiando nas tuas mãos? Eu vi um vídeo alguns dias atrás e eu chorei na frente do vídeo. Literalmente chorei. Porque eu vi um homem que tem grandes talentos, olha, dado por Deus, não tem dúvida.
Um homem que foi levantado por Deus, mas que hoje está dando o seu talento para fazer reunião em festas pequenas, sendo atração em encontros que não tem nada a ver com a presença do Senhor. Eu comecei a ver o vídeo e comecei a chorar do vídeo, dizendo: Deus, e os talentos que o Senhor confiou, é para que o teu nome seja engrandecido, e não para que o homem se afunde a cada dia mais. Meus irmãos, aquilo que Deus confia nas nossas mãos deve servir para que o nome dele seja glorificado. Se você canta, cante melhor ainda, mas não por orgulho, mas porque ele merece. Se você prega, olha, pregue com toda a tua alma, como se fosse a última mensagem da sua vida. Porque você faz isso para a glória do Senhor Jesus. Se você cuida de um departamento, dá aula, se você faz qualquer coisa, traz um copo d'água, abre a porta, ajuda no estacionamento, não importa o que você faz, faça para a glória do Senhor. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, porque você já tem o teu nome no livro da vida. E aí nós devemos celebrar. Porque além do nome, eu creio que tem coisas que estão sendo escritas também. E do que está sendo escrito, nós vamos ter os galardões que nós vamos receber. Mas pensem comigo, se as coisas que você está fazendo, o que estão trazendo, ao invés de fama, é difamação para o nome de Deus. Pensem na vergonha. Eu já vi pessoas se levantarem para receber prêmios e daí falam: não é seu. É da pessoa que está ao seu lado. Pensem na vergonha, porque um dia nós vamos estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e daí nós vamos receber das suas próprias mãos o galardão daquilo que nós fizemos. Mas de repente você chega e fala: não, o céu é teu, mas galardão você não tem. Penso que está chegando na hora, meus irmãos, de nós nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, para que Ele nos exalte a seu tempo. Está chegando a hora de nós entendermos, meus irmãos, que o que nós fazemos, nós não fazemos por uma denominação, por uma placa de igreja que nem existe. O que nós fazemos é para a glória do Senhor Jesus. Onde quer que nós andemos, aquilo que nós fazemos, tudo deve redundar para que o nome do Senhor seja exaltado. Um homem, no domingo pela manhã, levanta, está lendo os jornais na França, em 1888, seus empregados cuidando da casa, seu café sendo servido, e ele vendo as notícias. Como não tinha YouTube, como não tinha Instagram, como não tinha essas coisas, então o jornal era maravilhoso. Mas ele começa a ler o jornal e lia de ponta a ponta, e quando ele está na parte dos obituários, ele se assustou, porque estava o nome dele. Eu morto. Mas daí ele começa a ler embaixo do nome dele aquilo que o jornal estava escrevendo. Estavam dizendo assim: esse homem teve um sucesso muito grande. Foi o inventor da dinamite. Mas olhe quanta desgraça trouxe para a humanidade. Esse homem continua lendo a notícia, que continua vendo o que falariam dele se fosse ele que tinha morrido mesmo. E ele se levanta dizendo: olha, eu não quero deixar essa impressão no mundo. Eu preciso fazer com que a minha vida valha a pena. Ele se levanta, pega parte do seu dinheiro, da sua fama, e ele cria o prêmio Nobel, que é o seu sobrenome. Esse prêmio é dado para as pessoas que despontam na área da física, da química, da medicina, da literatura e também da paz. Ele fala: essas pessoas sim merecem ser reconhecidas. Essas pessoas merecem, eu não. O que eu trouxe foi destruição. Essas pessoas merecem ser colocadas num lugar, merecem ser colocadas numa galeria, que poucos vão entrar nela. Eu duvido que vocês conheçam o nome de pelo menos 5 que estejam nessa galeria. Eu falo porque eu também não conheço, só sei de um que ganhou um prêmio e eu acho que foi errado. Que foi o Osama, o ex-presidente, o Obama.
que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ninguém sabe o mérito. Mas pense que é um hall completamente separado de pessoas que normalmente são anônimas, mas que estão lutando por algo que é maior do que eles mesmos. Foi uma forma muito dura para esse homem entender que ele estava sendo orgulhoso e dizer assim: eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer a vida ter significado. Vou usar parte do que eu tenho e vou investir em outras pessoas. Aí eu termino aqui, porque talvez você está com uma pergunta assim: pastor, como eliminar o orgulho? E a resposta é a mais simples de todas, está lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Nós vencemos o orgulho quando nós começamos a andar dessa forma. Miqueias era contemporâneo de Isaías. Isaías assume o reinado, assume o seu trabalho logo após a morte de Uzias. O reinado estava começando a cair, tantas coisas tinham acontecido, o rei estava tão cheio de si. Mas agora Deus chama um camponês chamado Miqueias. Fala: Miqueias, eu vou te usar de uma forma tremenda. Eu vou colocar palavras na tua boca que elas irão se cumprir. E Miqueias começa a falar para uma nação que estava completamente mergulhada no orgulho. Uma nação que estava com seus olhos tão vedados, tão fechados em si mesmos. Mas ele não traz uma mensagem de justiça, ele traz só de justiça, mas ele também traz uma mensagem de esperança. Dizendo: vem aquele que pode mudar todas as coisas. Hoje chegou aquele que pode mudar a sua vida. Hoje chegou aquele que pode te dizer assim: olha, a tua vida não está boa. O que você está fazendo não convém, olha, não compactua com aquilo que os teus lábios dizem. Então eu te digo para que você comece a praticar a justiça. E na justiça não tem maior, não tem menor, a justiça é igual. Ninguém é mais pesado, mais leve, não, todos têm o mesmo peso. Na justiça não tem uma vírgula que é colocada em ninguém, em nada. A justiça serve para mim, serve para você, serve para o milionário, serve para todos. Ameis a beneficência. E por vezes nós estamos esquecendo disso. Porque o nosso Jesus disse: olha, amai ao próximo como a ti. Como que a gente fala de amor? Sendo que a igreja, que era para ser o braço de Deus na terra em amor, portanto, às vezes não consegue ser o dedo e cutucar o irmão que está do lado e falar assim: olha, eu estou contigo. O amor, meus irmãos, não é manifesto com aqueles que nós não vemos. É fácil amar as criancinhas na África. Mas tem no nosso meio irmãos que os filhos também passam algumas restrições. Eu não digo necessidades, digo restrições. Mas que estaria ao nosso alcance de fazer. A igreja tem que começar a amar e amar em fato e em verdade. E não só de lábios. Eu participava de um conjunto há muitos anos atrás. Na verdade, a motivação foi errada, mas a experiência foi maravilhosa. Eu tinha acabado de conhecer Jesus e eu queria arrumar uma namorada. E tinham me falado da Kátia, a Kátia cantava no conjunto. E eu falei: aí, por que não cantar? Mas Deus estava fazendo uma obra tão grande na minha vida, gente, mas tão grande. Os ensaios para mim eram uma fonte, gente, da presença de Deus. Eu não conseguia chegar e cantar para ensaiar. Eu já estava adorando a Deus no ensaio. Eu fui por um motivo, acertei outro. Literalmente eu via Deus no nosso meio. O grupo não era tão afinado assim,
mas graças a Deus estava na agenda. Então, cada 2 domingos a gente cantava. Mas um dia nós saímos do ensaio e nós tínhamos ensaiado um louvor que falava sobre amor. E era um louvor assim tão profundo, dizendo a preocupação com os demais, e a gente cantaria isso no domingo. E nós estamos subindo, saímos da igreja, era uma subida, estamos indo com alguns irmãos da igreja, subindo e conversando. E numa esquina, de repente, um rapaz saiu do outro lado e começou a bater num mendigo. E instantaneamente eu saí correndo e fui correndo para separar os dois. E quando eu cheguei perto, os irmãos me seguraram. Falaram, não se meta. Eu falei, como não se meta? E eu peguei o que estava batendo, joguei na parede e falei, em nome de Jesus, se para com isso. E aí ele se acalmou, mas não se acalmar e eu soltar, ele ainda deu um chute na cabeça do rapaz e saiu. E os irmãos que estavam comigo continuaram o caminho, eu fiquei sozinho. Eu peguei o rapaz, sentei, todo ensanguentado, tinha uma farmácia perto, levei ele para a farmácia. Ele falou, faz um curativo, faz alguma coisa para ajudar esse rapaz. E fiquei ali até a hora que o rapaz se recompôs e deixei o dinheiro para pagar o curativo e fui embora. E quando eu chego na praça, tá os meus amigos lá, sentados com violão, cantando do amor de Deus. E eu não contive meus lábios, gente. E esse povo só não escutou falar do céu naquele momento. Cadê o amor que vocês tanto falam? Que vocês cantam? Como que vocês podem sair numa situação como essa? Estamos falando que o céu é ali, mas estamos deixando o rapaz chegar sem pagar preço. Não importa o motivo, Jesus morreu, foi por todos. E aquele foi um dos motivos pelos quais eu falei, olha, eu não canto mais. O amor, meus irmãos, ele tem que ser muito mais do que palavra. Nós temos que amar em fato e em verdade. Mas como que o orgulhoso ama? Se destrói a tua vida com os lábios. Se sempre tem que pisar em alguém para se sentir bem. Que Jesus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós consigamos amar em fato e em verdade. Não pelos nossos gostos, mas amar porque Jesus, Deus, olha, Ele nos amou primeiro. E a igreja, meus irmãos, ela é uma unidade composta por diferenças. Como é maravilhoso olhar para a casa do Senhor e ver que nós temos irmãos de todas as cores. Isso é fantástico, gente. A nossa família é uma família maravilhosa. Mas pense que se nós tivermos só essa diversidade e não tivermos amor no nosso meio, de nada serve. Então nós precisamos, meus irmãos, praticar a beneficência. Mas acima de todas as coisas, nós precisamos andar humildemente com o nosso Deus. E andar humildemente com o nosso Deus é entender que todas as coisas, elas não só cooperam para o nosso bem, mas elas devem terminar em honra e glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em todo tempo, nosso Deus é digno de ser adorado. Então, agradeça a Deus sempre e constantemente por tudo que Ele tem feito e por aquilo que você tem. Não deixe que uma vírgula de orgulho, de auto-reconhecimento, ou melhor, de auto-realização venha te afetar. Mas entenda que se não fosse por Ele, nada do que é feito teria sido feito. Ele merece glória. Em segundo lugar, aprenda a ouvir ao invés de falar. Já é um bom começo. Terceiro, evite estar certo sempre. Por mais certo que a gente esteja, sempre existe a possibilidade de estarmos errados. Ser sincero não é sinônimo de estar certo. Porque nós podemos estar sinceramente errados.
E eu termino dizendo isso. Deixe Deus ser Deus. Porque ainda hoje Ele exalta o humilhado, mas Ele humilha também o exaltado. É tempo de nós olharmos para os céus e reconhecermos que sem Ele nós nada somos. Somos completamente dependentes do nosso Senhor. Deus, a Tua palavra, por si só, ela é fiel.